A Matrix busca esconder que nós somos seres espirituais. Nós somos seres de quarta dimensão usando um corpo material. Porque se ela esconde isso das pessoas, ela impede que as pessoas evoluam em espírito. Não só em carne, mas em espírito. E o que realmente importa é a evolução da consciência. Ah, Mateus, como que eles fazem isso? Condicionando você dentro de dogmas, dentro de religiões apertadas que mais te prejudicam do que te ajudam, pregando para você o tempo inteiro questões materiais. Eu acredito que a prosperidade, ela não é só financeira. Ela também é prosperidade em outras áreas da vida. E tá tudo bem. Se a pessoa encontrou ali um caminho para ajudar as outras, eu já acho que ela já tá num progresso, porque ela já tá ajudando os outros. Tem gente que só pensa no próprio umbigo. Bem, é importante a gente ressaltar o seguinte: se você tem um problema muito sério, imagine como a pessoa que você admira estaria resolvendo esse problema. Será que para essa pessoa esse problema não tinha solução? Será que para essa pessoa esse problema é realmente grande? Quando você já pensa isso, você já desarma. Opa, parece que eu estou fazendo um copo d'água, uma tempestade. E aí, como é que esse sistema, essa bolha, essa Matrix vem influenciando as pessoas desde a infância? E essas pessoas que são influenciadas desde a infância influenciam as que vêm depois, sem saber nem porquê? Está tomando conta das mentes que estão aqui nesse planeta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo aqui ao podcast Filhos do Todo. Qual é a tua visão sobre magnetismo, sobre vibrações, sobre uma espiritualidade, pontos de vista em relação à quebra de paradigmas? Você tem uma visão sobre isso. Provavelmente você busca mais informações, é por isso que você chegou até aqui, ou porque você já conhece o convidado e quer ter mais conhecimentos sobre esse assunto. Ele está à frente do canal Luz Atômica aqui no YouTube e ele fala sobre esses diversos temas com vídeos bem elucidativos, materiais bem interessantes. E hoje eu estou recebendo aqui Matheus Amorim, seja muito bem-vindo. Agradeço, Farrell, pela oportunidade de divulgar nosso trabalho. E vamos iniciar isso de uma forma interessante. Eu sempre faço perguntas introdutórias sobre como o formato do trabalho chegou ao ponto que hoje você tem, né? A gente passa por obstáculos, por reviravoltas, né? Até encontrar algo que faça os olhos brilhar, né? E Sim. como é que foi isso para você na sua jornada? Bom, assim como todo brasileiro, eu sempre trabalhei bastante, sempre quis dar o meu melhor. O que acontece? Eu vim de uma comunidade no interior de Minas Gerais. Eu sempre gosto de falar comunidade para não falar favela, porque lá dentro é realmente uma comunidade. As pessoas se ajudam, estão ali pelas outras, tá? Então, desde cedo eu tive que começar a trabalhar para ajudar em casa. Então, desde os 12 anos eu sempre estive trabalhando. Minha mãe, ela engravidou de mim quando ela tinha 40 anos, meu pai já tinha 53 anos. Com isso, a gente levou uma vida um pouco difícil. Por quê? Porque meu pai, ele era deficiente visual. Ele tinha glaucoma e catarata. Então minha mãe vivia em favor de cuidar dele. A gente tinha um salário mínimo para comprar remédio, comprar comida, então logo eu me vi na necessidade de começar a trabalhar cedo. Nisso que eu comecei a trabalhar, depois de alguns anos, eu percebi que eu não conseguia parar em nenhum tipo de emprego. Era um inferno. Eu entrava no emprego, muitas vezes eu não me encaixava na função que precisava, outras vezes eu não cabia em determinadas funções, e nada do que eu fazia dava certo. Então eu falei, bom, então agora eu vou empreender. Aí eu comecei a ver umas possibilidades e vim para o Brás, em São Paulo, comprar roupa para poder revender em Minas. Isso é super comum de fazer. Só que, para que eu fizesse isso, já que eu não tinha dinheiro, eu peguei dinheiro emprestado com um empresário, pai de um amigo meu, de bom grado por me conhecer, sabendo do meu caráter, ele me emprestou, eu abri essa empresa, toquei por alguns meses, não deu certo, eu quebrei. Então, mais uma vez, eu me vi no fundo do poço, fracassado, sem saber como é que eu ia viver, sobreviver mesmo, sempre preocupado com o pão de cada dia e ajudar dentro de casa, porque tinha que pagar exames, pagar tudo. Em paralelo a isso, eu sempre tive o lado da mediunidade muito aguçado, porque desde pequeno minha mãe me criou na igreja católica, depois eu passei para a igreja evangélica, e estudando isso, o ponto de partida que me fez sair da denominação que eu estava era porque a gente sempre tinha ali culto de libertação. E um belo dia eu estava lá, nesse culto, foi quando a fenda se abriu, as coisas começaram a mudar para mim, é que o pastor, ele sempre tinha, como de praxe, né, expulsar o demônio, aquele espírito negativo que está dentro de uma pessoa que provavelmente tem uma forte mediunidade, já que esse espírito está entrando nela. E quando ele fazia isso, saiu, tá limpo, ela voltava para o banco, eu até comentava com a minha esposa, olha, tá ali ainda o espírito que eu tô sentindo, ele tá dando risada, tá falando no meu ouvido, isso não é legal.
E foi indo, a gente participava de congressos, essas coisas. Então, isso ficou muito encucado na minha cabeça. Ali eu percebi que tinha algo por trás, eu não sabia o que fazer com isso. Paralelo aí com o meu lado da espiritualidade, né? Em contrapartida a isso, eu tinha quebrado com a empresa, estava endividado, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E eu comecei ali a estudar os principais nomes do mundo sobre esse assunto. Então a gente tem Bob Proctor, Ervin Laszlo, o próprio querido Hélio Couto. Tem algumas pessoas que não gostam de citar, eu dou crédito sim ao Hélio Couto, porque eu fui aluno do Hélio Couto, aprendi muito com ele. Hélio Couto me ajudou. Então, a partir desse ponto, eu comecei a questionar a minha vida, porque tudo foi por água abaixo. A religião que eu tinha, a forma de ganhar dinheiro que eu tinha. Então eu estava literalmente no fundo do poço, eu não sabia o que fazer. Hoje eu entendo, olhando para trás fica lindo, bonitinho, as peças se encaixou, mas no meio daquele furacão, que talvez seja um furacão que alguém esteja passando hoje, foi literalmente uma provação, uma forma de moldar a mim mesmo para conseguir chegar no trabalho que eu tenho hoje. Então, ali depois desse ponto, eu comecei a entender como funcionava a verdadeira realidade, de que tudo era vibração. Mas só essa questão do que nós trazemos da questão do universo, da questão da realidade, como que isso poderia se aplicar na vida prática? Se aplicar para ter dinheiro, se aplicar para ter prosperidade? Porque não basta ficar só no campo da teoria, né? É necessário a gente colocar isso na prática para conseguir ter resultado na vida, porque ter dinheiro não é errado. As pessoas acham que ter dinheiro é errado, porque a gente vem aí de uma manipulação da Matrix. A Matrix, ela prega a escassez, mas a gente sabe que o universo é próspero. A gente corta o capim lá do lote, 3 meses depois, aquele capim cresceu todo, corta o galho da árvore, esse galho cresce novamente. Então, o universo tem prosperidade. A Matrix, aqueles que governam esse planeta, é que implantam essa escassez, literalmente, para manter as pessoas na base da pirâmide, para que elas não ascensionem novos graus e não saiam do degrau da sobrevivência. Porque alguém que está preocupado em comer, não vai preocupar em estudar, porque ela tem que botar comida primeiro na barriga. Então, quando eu comecei a entender como funcionava o universo e comecei a reprogramar a vibração dos meus átomos, porque onde está a vibração? A vibração está nos átomos. Os elétrons estão circuncindando o núcleo do átomo e ele gera uma vibração. Então, quando eu comecei a reprogramar a vibração dos meus átomos, as coisas começaram a melhorar para mim. Eu comecei a ganhar dinheiro e eu fui estudar mais a fundo como tudo isso se encaixava para poder moldar esse conhecimento e conseguir compartilhar para as pessoas. Algumas pessoas não sabem, mas eu não fiquei rico vendendo curso, não tem nada a ver que isso é incrível, porque hoje eu ajudo as pessoas através do curso, mas eu, logo depois disso, eu abri uma outra empresa de produto físico, tá? E eu consegui fazer meu primeiro milhão com 25 anos, fazendo exatamente isso. Aí, depois de 3 anos, quando eu tinha aí já os meus 28 anos, ou seja, o canal Luz Atômica tem só 1 ano, foi que eu senti essa necessidade de compartilhar com as pessoas aquilo que mudou a minha vida. Nada mais do que mudou a minha vida. Então, meu papel é simplesmente passar para frente essa mensagem. Então, depois eu participei aí da Ubanda, foi incrível. Os Pretos Velhos e as Pombagiras me ajudaram muito. Inclusive, quando eu estava quebrado, às vezes a gente acha que para ajudar um outro ser humano, a gente precisa ter dinheiro. Não, o Preto Velho, ele me ajudou tanto, só me ouvindo. Fiozinho, vamos ter calma, eu tô vendo que as coisas vão melhorar, você tem um futuro brilhante, Fiozinho. Você ainda não começou o trabalho que você tem de fazer, né, Fiozinho? Ô, Preto Velho, eu acho que você tá maluco. Olha como é que eu tô afundado em dívida, não tenho mais uma religião que me dava um certo apoio, porque religião, em determinadas denominações, igrejas, é positivo, caramba. Porque ajuda as pessoas a largar a droga, a ter senso de unidade, a compartilhar com o outro irmão, porque muitas vezes a gente só está preocupado com o próprio umbigo, sem olhar para o umbigo dos outros. Portanto, eu passei ali pela Ubanda, pelo Espiritismo, comecei a agrupar esses conhecimentos junto com aquilo que mudou a minha realidade, que é entender como funcionava o universo, e a partir de então eu comecei a compartilhar através do canal Luz Atômica. Muito bem. Você fala de uma forma interessante essa questão da ligação até com a espiritualidade. Pelo que diversas pessoas que passaram aqui, nós temos uma quebra de paradigmas em relação à espiritualidade, ao mentor espiritual, às presenças extrafísicas que muitas vezes acompanham as pessoas. Você disse algo muito interessante, que eu também nunca ouvi isso, de um mentor, que nenhum mentor estimula você a não prosperar. Nenhum mentor fala que não é bom prosperar, os mentores estimulam a gente a prosperar, e quem não estimula normalmente está aqui no mundo material. São pessoas que estão identificadas com CPFs e têm algum interesse em querer travar o progresso da pessoa. Acho bem interessante a gente salientar isso, né? Até mesmo a figura dos pretos velhos sempre presentes e ajudando as pessoas a prosperarem no aspecto de sabedoria também, né? E como é hoje a tua ligação com essas presenças, né? Obviamente, você está realizando um trabalho que
que amplia, você citou Hélio Couto, citou Bob Proctor, são pessoas que às vezes apanham nas redes sociais porque falam de uma forma diferente muitas coisas, né? Mas nesse universo, como é que é hoje a tua relação com a espiritualidade, né? Com essa questão mentor, influências extrafísicas e trazer aqui para o plano material? Bom, hoje eu tenho um mentor que acompanha meu trabalho, ele se chama Joseph. Eu normalmente não comunico isso, porque eu acredito que eu devo trabalhar a minha independência, né? Eu não vim com mediunidade tarefa, ou seja, eu não tenho que canalizar um mentor para poder falar através de mim, mas eu sim usar a minha experiência de vida para poder comunicar às pessoas aquilo que transformou a minha vida. Esse é o meu papel. É interessante a gente analisar o seguinte, que a gente vinha aí num passado onde o médium ele era totalmente inconsciente. Então ele saía fora, o espírito acoplava nele e a partir de então o espírito falava, realizava o trabalho e esse médium depois voltava para o corpo e nem sabia o que esse espírito falou. Depois, mais para frente, a gente vem de uma mediunidade semiconsciente, onde o médium está ali com o perispírito meio acoplado, meio não, né? O mentor acoplado nele que atrás com a mão, passando a informação, e ele lembra de alguma coisinha ou outra. E nós estamos chegando na era onde nós somos todos médiums, uns mais trabalhados, outros não, que nós devemos ser professores de si mesmos, mestres de si mesmos, onde nós usamos a centelha divina, o senso crítico para poder analisar aquilo que é positivo ao bem coletivo, aos filhos do todo, assim como nós somos, entendeu? Então, esse fator mediúnico, ele está presente na minha vida desde a infância. Tem uma situação engraçada, porque quando eu estava ali, antes dos meus 7 anos, lá na comunidade, um senhor morreu de infarto. E, como eu estava brincando na rua, eu ouvi um barulho, quem sabe na comunidade, gente, não tem nem muro, não tem nada. Então eu entrei nessa casa e esse senhor estava caído dentro do banheiro, ele estava morto. E eu vi aquilo ficou muito na minha cabeça. E nos dias seguintes, esse senhor ficou me atormentando no plano espiritual, então eu não consegui dormir porque eu vi o senhor, eu ia comer, eu vi o senhor, eu acordava para ir para a escola, eu vi esse senhor, virou um inferno na minha vida. Aí eu não sei como é que chama aqui em São Paulo, mas lá em Minas a gente chama de benzedeira. Aí minha mãe me levou na benzedeira, ela me ajudou, fez lá o trabalho dela, me ajudou a fechar a mediunidade, e então ela começou a reabrir novamente quando eu estava nesse processo espiritual, passando nesse fundo do poço, quando eu participava dessa denominação religiosa, que foi incrível para minha vida, conheci excelentes pessoas. Hoje eu tenho um desdobramento astral, não trago 100% das informações, hoje com 29 anos acredito que eu trago uns 20% no máximo, eu me vejo presente em salas de aula no plano espiritual, eu trago essas informações, é isso que eu compartilho. E também coloco a minha própria vivência, que eu acredito que é o principal, que é o meu filtro, é o meu crivo. Eu estou aqui apenas para falar daquilo que vivencio. E se isso colabora com a vida das pessoas, eu sinto que eu estou realizando o meu trabalho. Eu sempre costumo dizer o seguinte: se uma pessoa pegar aquilo que eu falo, aplicar na própria vida e ela ter resultado, já valeu todo o tempo que eu dediquei ao projeto Luz Atômica. E é legal o ponto da projeção astral, porque dentro dos aspectos mediúnicos, ao meu ver, né, nós temos muitos estudos aqui sobre isso, é o que traz uma grande referência espiritual para certas pessoas, né? É essa experiência, trazer para o mundo material que a gente consegue também dessa experiência, né? E aí até mesmo abrir portas para constatações que deveriam ser até científicas, mas até então estão bloqueadas por algum motivo que nós ainda não sabemos diretamente, mas indiretamente já sabemos, né? E o que você tem a dizer sobre o grande conflito que hoje nós temos, ainda temos, né? Diminuiu, mas ainda temos sobre prosperidade material e vida espiritual aqui na Terra. Eu adoro esse assunto porque é o que faz meu coração pulsar, porque só quem passou fome, teve dificuldade financeira, sabe a importância de ter dinheiro. Muitos espiritualistas hoje sentem culpa de cobrar pelo trabalho, mas não deveriam sentir culpa. Por quê? Porque são eles quem estão trabalhando. Veja bem, quando se tem um espírito falando através da pessoa, você tem aí 50% você e 50% outro espírito. De fato, aquilo que você recebeu de graça, se possível, dê de graça, seja um rio que flua. Agora, se você gastou dinheiro com treinamentos, muitas horas lendo livros, cursos, moldando a si mesmo, passando por tantas provações, nada mais justo é que você cobre por isso, tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte:
Qual que é o segredo da riqueza? O segredo da riqueza é você ajuda 70% gratuitamente e cobra pelos outros 30%. Não há nada de ruim nisso. Ah, Matheus, mas eu tenho culpa. Ok, ajuda 90% e cobre pelos outros 10%. Ajude, ajude, ajude. A pessoa vai se sentir grata. A gente tem a lei do universo da reciprocidade. Quando você faz a ela sente intrinsecamente dentro dela a necessidade de retribuir. Se por acaso ela não tiver condição de retribuir, não tem problema, pouco importa, porque o todo, ele vai te retribuir de alguma forma por amor, não porque você fez esperando algo em troca. É importante salientar isso, faça porque você quer fazer, faça porque você quer ajudar. Portanto, quando a gente desassocia prosperidade de espiritualidade, a gente cria uma fenda que faz com que a pessoa não prospere. Então ela começa a se sentir culpada, a gente sabe que a energia de culpa vai deixar ela para baixo, vai ferrar com a vida dela. Acho que essa é a palavra. Quando a gente olha para a quarta dimensão, que é o que se chamou de plano espiritual, a gente vê que tudo é próspero e tudo cocria rapidamente. Então, quando a gente vê aqui as questões da terceira dimensão, como eu ressaltei, a árvore, o capim, a natureza, as estrelas, os planetas que estão sendo criados, tudo é abundante. Mas quando chega aqui em planeta Terra, terceira dimensão, tudo é racionado. É racionado por quem? Por quem comanda o bendito desse planeta. E a gente sabe que tem pequeníssimas elites lá em cima, donas de gigantescos conglomerados, que realmente mantêm as pessoas, que se chamou de pirâmide de Maslow, lá embaixo no degrau de sobrevivência. E quando essa pessoa, porventura, consegue sanar isso, ela cai no segundo degrau ali, que é o do relacionamento, aí ela fica presa às questões emocionais, mas pelo menos ela já vai começar a trabalhar a questão emocional dela. Isso é positivo. Agora, o que a gente não pode é desassociar a prosperidade por causa da espiritualidade, porque ambas as coisas andam juntas. Como pode a fonte criadora que dá à luz a milhões de bebês todos os dias ter alguma escassez de recurso? Isso é inconcebível. Então, ou você vive pelo plano material, acreditando que tudo é escassez, ou você vive pelo plano da prosperidade, que é o plano espiritual. Né? Então, a Matrix ela implanta isso na cabeça das pessoas exatamente para que elas se veem como pessoas escassas e automaticamente projetem como pessoas escassas. Isso é o eletromagnetismo. Né? Assim como você se vê, assim você se torna. Você acessa essa realidade paralela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É importante ressaltar o seguinte, que quando a pessoa ela faz uma coisa com o coração, com a alma dela, certamente isso vai frutificar, certamente isso vai prosperar. Muitas pessoas trabalham muito, realizam muito e não têm um certo volume expressivo de dinheiro porque elas não sabem monetizar isso, não sabem botar escala nisso. Tem que botar escala, tem que saber como impactar mais vidas positivamente. Então eu acredito que o meu trabalho de uma vertente mais espiritual, atrelado ao meu lado material, ele tem um impacto positivo e está crescendo rapidamente, exatamente porque eu pego aquilo que é do material, pego aquilo que é do espiritual, junto à ciência da espiritualidade, essas duas coisas, em conformidade, integração, para poder levar para mais pessoas e ter um impacto positivo que a gente espera que tenha esse impacto, porque a gente está passando por uma transição planetária e a gente precisa que mais pessoas sejam conscientizadas disso para poder deixarem de serem reféns e parar de ficar sob o jugo daqueles que comandam o planeta. Você falou coisas interessantes que algumas pessoas que estudam o tema às vezes vêm aqui e colocam, e que outras pessoas que estão de fora às vezes comentam, falam, mas isso daí é conspiração, porque isso, aquilo, tem muito disso. E você falou de Joseph, né? E Joseph Murphy, vamos falar do Joseph Murphy, ele falava muito sobre essa inteligência divina, sobre você ter uma sociedade com o Criador, que tudo que você coloca as mãos vai prosperar, porque você só tem a opção de prosperar, né? E tem, assim, obras muito, muito interessantes nessa linha, muitos nomes que você citou. Eu gostaria que você falasse sobre agora padrão vibracional, né? O poder das frequências. Muito se fala sobre gratidão, mas pouco se aplica, né? Aquela gratidão meio enlatada. E o processo de cocriação mais a ferramenta do eu sou. Qual que é a tua opinião sobre esse blend de possibilidades aí? Vamos lá. Primeira coisa que eu acredito é diferenciar a vibração de frequência. Vibração é aquilo que você é e a frequência é aquilo que você emana mediante a sua vibração. Então, quando eu bato na madeira aqui, eu gero uma vibração e isso gera uma onda. A frequência é a onda que é emanada. Então, dependendo da forma como você emana um áudio, um som da sua boca, esse som bate na parede e pode voltar. Isso é reverberação. Ou seja, essa onda foi, essa onda voltou. É inegável que onda existe. Quando a pessoa fala que só ser grata vai resolver a vida dela, é o primeiro passo, eu acredito. É uma pizza grande, então é apenas uma fatia.
Bom, eu trabalho de um princípio que é o seguinte: se você quer mudar sua vibração, você precisa trabalhar o que eu chamei de estrela mental. O que é estrela mental? É os seus valores, as suas crenças, os seus pensamentos, que vai gerar os seus sentimentos e que vai gerar a sua atitude. Quando você quer mudar a sua vibração como um todo para poder emanar uma frequência condizente com aquilo que você quer alcançar, seja dinheiro, relacionamento, você precisa trabalhar essa estrela mental, que é a conformidade do todo. Veja bem, as pessoas falam: ah, mas eu agradeço e não acontece. Exato, porque você não trabalhou esses 5 pontos na sua vida. É interessante porque algumas pessoas falam que você tem que perdoar uma outra pessoa para você ser próspera. Eu não vejo assim, porque eu já lidei com empresários, se você for na Faria Lima, você vai conseguir conversar, que eles têm inimigos, não perdoam as outras pessoas e têm dinheiro da mesma maneira, e muitas vezes com algo positivo, que ajuda outras empresas, ajuda outras pessoas. Matheus, então você está falando que a gente não tem que perdoar as pessoas? Não é isso que eu estou falando. Tem que perdoar sim. Para que ter uma mágoa dentro de você que vai prejudicar só você mesmo e não a outra pessoa? Não faz sentido nenhum. Agora, atrelar que você tem que perdoar para poder ter dinheiro não é algo que se aplica no plano material. Então, o meu trabalho é acoplar essas duas coisas para mostrar para as pessoas que antes de você ter a prosperidade, primeiro você é o ser, depois o ter vai ser uma consequência daquilo que você é. É legal esse lance do perdão, né? Porque a gente já teve até um podcast só sobre isso, assim, com uma visão bem fora dos paradigmas, tá? Que é muito interessante a gente analisar. Às vezes quem perdoa, perdoou e se afundou. Eu vou colocar entre aspas o perdoou, tá? Porque perdoou por uma ação social. É um perdão social, vamos dizer assim. Conveniente, né? Como eu É, sou santo, tô é meu pai, é perdoando. minha mãe, é meu irmão, eu tenho que perdoar porque é meu dever. Mas esse ato de perdoar arruinou a vida da pessoa, eu digo no sentido dela ficar amarrada às crenças, sabe? Dela não evoluir. Não é o fato dela se libertar daquilo. Dela falar: vou seguir e não tenho culpa também em ter ainda essa dor. Mas é o que o público às vezes tem uma certa dificuldade em alguns pontos de fazer esse balanço. E outros já entendem e colocam isso numa balança. Eu acho que esse paradigma que você fala que é interessante para as pessoas refletirem. A questão do perdão, a questão da culpa e a prosperidade, sabe? Porque muita gente diz que não prospera porque não perdoa. E você deu um exemplo clássico que não tem nada a ver com o sentimento expresso, mas com o estado vibracional. Então não adianta falar perdoei e estou aqui me remoendo por dentro. E a questão dinheiro, só dinheiro, que é o que a maioria das pessoas entende como prosperidade. Papel, número na conta, mas o frequencial está levando ela para uma realidade terrível. Como que é esse paradigma? Pessoas devem chegar até você com as mais diversas emoções, algumas com bastante dinheiro, mas sem nenhuma prosperidade. O que você diz aí? Isso é interessantíssimo. Veja bem, quando eu fiz meu primeiro milhão com 25 anos, eu tinha dinheiro, mas não tinha minha alma satisfeita. A minha alma foi satisfeita quando eu comecei o projeto Luz Atômica. Eu acordava de manhã e não tinha muita motivação. Matheus, mas 1 milhão não é tanta coisa assim. Gente, para mim que é do interior, a gente leva uma vida tranquila. A gente não tem tanta comparação como aqui em São Paulo, que o pessoal tem bilhões, né? Então, com 1 milhão, lá com os meus 25 anos, para saindo da adolescência, isso era muito positivo para mim. Então, já vieram sim para mim empresários: olha, eu tenho dinheiro, mas o meu emocional não tá legal, eu não sei o que fazer. Simples, olhe para dentro e comece a integrar o que você veio fazer aqui. Alguma coisa você veio trabalhar, entende? Então, quando a pessoa ela começa a integrar aquilo que ela veio fazer aqui, tudo na vida dela começa a ter sentido. Aí ela começa a prosperar em outras áreas da vida, prosperar em um relacionamento, prosperar não só em dinheiro. É interessante porque quando você ganha dinheiro de forma ilícita, de forma a passar os outros para trás, esse dinheiro não fica com você. Esse dinheiro pode permanecer, mas em menos tempo e mais tempo vem doença, as coisas começam a não dar certo para você. A gente sabe lá no fundo, a centelha divina acusa quando você está fazendo alguma coisa que está enganando as outras pessoas. Quando você deita a sua cabecinha de noite lá no travesseiro, salta para o seu consciente aquilo que você está fazendo. Então, se você não sente paz naquilo que você está fazendo, logo você deveria repensar aquilo que está sendo feito. Prosperidade é quando você coloca a sua cabecinha no travesseiro, consegue dormir em paz, porque você sabe que está colaborando com a vida das outras pessoas. E essa prosperidade ela vai se ramificando. Ramifica nos seus filhos, ramifica no seu negócio, ramifica no seu relacionamento, ramifica em tudo. E é legal o ponto que você colocou, que às vezes a pessoa fala 1 milhão não é muito, né?
Mas vamos fazer um cálculo aqui, né? 25 anos. Tem pessoas com 25 anos que prosperam muito, que às vezes ganham bastante, ou já são herdeiros, tal, independente. Mas se uma pessoa com 25 anos recebe 1 milhão, lógico, daqui a um ano ela pode estar pobre de novo. Mas ela também pode nunca mais trabalhar só com esse 1 milhão, se ela souber, se ela se convencer que quanto que ela ganharia? Com 25 mil, com 25 anos, a maioria ganha 3, 4 no máximo, e 5. Ou quem está se formando já pode ter ou quem teve uma ideia brilhante, que a pessoa faça aplicações corretas, viva com 5 e aplique os outros 5, o 1 milhão continua lá. Essa pessoa vai prosperar na vida. Agora você fez a coisa acontecer de uma forma maior, por quê? Porque desbloqueou alguns pensamentos, né? E aí a gente está falando ainda sobre essa questão da atração, né? Em algum momento você se abriu para isso. Uma ideia surgiu para que você tivesse seu 1 milhão. E o que você fala? Porque isso a gente está lidando com muitas pessoas que dizem que não tem nenhuma ideia, que não tem nenhuma frequência de inspiração, e que isso é importante, e que as coisas não funcionam porque ela não tem uma formação, porque ela nasceu numa família já desgastada, porque tem problemas familiares e já está programando isso. Você trabalha com a questão da mente humana e a maioria das pessoas coloca pontos negativos para justificar um não progresso. E aí, como é que a gente coloca isso no liquidificador, peneira e faz um suco verde positivo para a pessoa ter um ânimo aí? Isso é ótimo. Veja bem, eu também vim de uma realidade, como eu já disse, muito simples. Morava literalmente num barraco. No meu Instagram lá, eu já postei várias fotos disso. A ideia, ela vem da quarta dimensão. Ela flui da sua consciência primária, da sua centelha divina. Então, por mais que você esteja dentro de um barraco como eu estive, você tem que moldar o seu ambiente. Quando eu cheguei aqui, o ambiente era calmo, tranquilo, uma energia super boa. Logo, quando você mora em uma casa que a energia não é tão boa, você pode fazer do seu microambiente uma energia boa para você conseguir ter inspirações. Quando você começa a olhar para os lados, ver as possibilidades, enxergar uma demanda de mercado para fazer um serviço que você quer, você vai começar a ter essas ideias. Eu acho que o primeiro ponto é começar a transformar suas crenças para poder limpar seus paradigmas, porque aquilo que você acredita possivelmente pode não ser verdade sobre o dinheiro. Então, quando você começa a limpar, você começa a ter ideias para poder aplicar na sua vida. Quando você eleva a sua vibração, que é uma consequência de você ter limpado a si mesmo, você começa a ter essas ideias, assim como eu tive. Acho importante ressaltar isso, porque quando eu quando eu reprogramei a vibração dos meus átomos, a primeira coisa que eu fiz foi começar a prestar serviço, porque aí eu não estaria mais vendendo as minhas horas. Porque eu teria ali um limite de 8, 12 horas prestando serviço para as pessoas. Logo eu comecei trabalhando para os outros. Então, logo eu comecei a prestar serviço, porque eu cobrava um valor maior pelo serviço, ok? E ali eu conseguia trabalhar no meu próprio horário. Depois eu percebi que isso também estava limitado. Então eu comecei a contratar pessoas, só que essas pessoas têm a limitação de 8 horas do dia delas. Depois eu comecei a implementar tráfego pago, inteligência artificial, que são automações, para conseguir ainda ter mais escala, ok? Então, a partir desse momento, eu percebi que ali eu conseguiria ter escala para poder atingir um volume financeiro maior. Então, na pandemia, quando estava aquele caos todo, eu juntei com um amigo meu, a cunhada dele era nutricionista, e a gente criou um produto que ensinava as pessoas a como fazer marmita fit congelada para poder vender de casa. Então, no auge da pandemia, a gente ajudou uma galera gigantesca, milhares e milhares de pessoas, com um valor muito acessível. Na época, o preço estava ali de R$ 97 para quem comprasse naquele dia. Então, a partir desse momento, a gente ajudou muita gente. Então, restaurantes estavam fechados, não sabiam como manter congelado, a gente ajudou essas pessoas. Quem não tinha renda nenhuma, porque infelizmente perdeu por causa da pandemia, conseguiu fazer dentro de casa e vender através de listas do WhatsApp, através de aplicativos, como se você conhece, né, iFood, Rap, etc. Vale ressaltar o seguinte, que naquela época, eles não eram tão conhecidos. Eles estavam começando a surgir por causa realmente desse boom da pandemia. Logo em seguida, a gente fez uma parceria com a ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, e começou a dar certificado para essas pessoas. Então, a gente deu profissão para as pessoas. Ali eu ganhei meu primeiro capital. Logo em seguida eu peguei esse dinheiro, fui para um laboratório, construí suplementos, que a gente tem marca hoje de suplemento, para insônia, para ajudar com a inibição de apetite.
E ali eu fui construindo parte do meu patrimônio. É por isso que eu digo o seguinte, o que veio a realizar 100% da minha alma foi realizar o projeto Luz Atômica. E como eu tinha essa espiritualidade latente, só com isso que eu consegui, de fato, realizar a minha alma, porque o dinheiro eu já tinha. Mas eu precisava sentir como realizado, acordar de manhã para poder fazer uma nova coisa. E foi isso que preencheu meu coração. Então você prosperou de forma, vamos dizer, anônima ainda, né? 100% anônima, sem usar o rosto, sem nada. Eu não estava bonitinho igual estou hoje aqui, gente. Isso aqui é roupa. Eu estava na minha, dentro de casa, eu, um computador, minha esposa me ajudando, fomos contratando mais gente, foi crescendo, entendeu? Ah, Matheus, mas eu não quero empreender. Gente, uma ideia que você tiver muda todo o seu caminho. Ah, Matheus, eu não quero escalar, eu não quero ter funcionário. Não tem problema. Pode ganhar 10, 15, 20, 30 mil, dependendo daquilo que você fizer. Mas uma ideia. Entende? Uma ideia, uma forma de se portar. Quando você muda a sua vibração, você muda a sua conduta. Não tem como dar errado. Do outro lado, o que existe é só vibração, faixa de frequência vibratória. Pensou, você é magnetizado exatamente para aquela faixa de frequência vibratória. Não tem escapatória. E aqui é a mesma coisa. Então, quando você senta com determinadas pessoas, você consegue ver a vibração dela, você consegue ver a forma como ela pensa, a forma como ela age, através da energia que você sente dela. Né? Então, eu acho isso muito interessante ser ressaltado, porque não é uma coisa separada uma da outra. Não é porque uma pessoa ela tem empresa que ela é malvadona, ou é porque ela é só espiritualista que ela é muito boa. Não. A gente tem essas duas coisas em confluência. Desde que mantenha a ética e o pensamento no coletivo, ao invés de só olhar para o próprio umbigo, mas olhar para o umbigo de todo mundo, as coisas vão fluir de qualquer maneira. E o que você tem a dizer? Porque a gente escuta muito hoje que os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem. E ninguém fala que semelhante também atrai semelhante, né? E de alguma forma, essa questão eletromagnética, esse poder de vibração que as pessoas muitas vezes escutam por aí, mas elas apenas acreditam que isso é a realidade do outro, que você conseguiu o seu resultado porque você aplicou questões vibracionais, porque você entendeu, porque você foi ver através de uma base científica, muitas vezes, e que essa pessoa ela não tem essa capacidade porque ela não está buscando isso, né? O que você tem a dizer sobre as bases científicas, né, já sobre a vida das pessoas que tiveram êxito, sobre o aspecto do semelhante, atrair semelhante, né, e muitas vezes a procrastinação que está envolvida nisso. Quem não gosta de procrastinar? Eu adoro botar o pezinho para cima e assistir uma série na Netflix. Tá tudo bem, ok? Mas no tempo útil, ele tem que ser produtivo para você e para o todo. Por que o semelhante atrai semelhante? Isso é o eletromagnetismo. O pessoal fala muito de lei da atração. Eu enxergo a lei da atração apenas com uma fatia de pizza. Imagina uma pizza que tem 8 pedaços. A lei da atração é apenas uma fatia do eletromagnetismo, que é a pizza inteira. Você sabe muito bem que a gente tem todos os tipos de eletroeletrônicos por causa do eletromagnetismo, que é uma das 4 forças fundamentais que regem o planeta Terra. A gente tem a força fraca, a força forte, o eletromagnetismo e a gravidade. Então, o eletromagnetismo ele funciona de qualquer maneira. Basta aplicar ele da maneira correta para você conseguir ter os resultados. Então, semelhante atrai semelhante. Então, as pessoas com quem você convive, querendo ou não, vai impactar a sua vida. Ah, Matheus, mas eu sou uma pessoa simples, eu não tenho acesso a ninguém legal. Não tem problema. Eu também não tinha ninguém, não tinha acesso a nada. O que eu tinha era um computador e uma vontade de fazer alguma coisa acontecer. Então, qual que é o primeiro passo? Mude a sua vibração. Quando você muda a sua vibração, as coisas começam a acontecer. Eu sempre falo que eu passei um bom tempo, nesses últimos 7 anos, mapeando como que uma coisa sai da 4ª dimensão e chega na pessoa na 3ª dimensão. Depois que ela cocria isso na cabeça dela, que ela colapsa a função de onda, aí ela já entra no eletromagnetismo, como que isso chega para ela? Eu consegui decodificar 5 portas principais. Eu chamei de TS-COB. Então é a porta do trabalho, a porta da sorte, a porta do conhecimento, a porta da oportunidade e a porta da bênção, que é quando um espírito intervém e já faz em seu nome, que é por isso que trabalhos espirituais funcionam muito bem. Eu falo muito dessas 5 portas dentro da imersão Saindo da Matrix, né, onde eu abordo esse assunto, como as pessoas foram passadas para trás desde o berço, quando elas nasceram, até os dias de hoje. Então, por isso que uma pessoa, ela segue todo um caminho. Vamos supor que a pessoa quer ficar rica, ela quer ganhar dinheiro. Ela estuda, mas no fim das contas não vai ter resultado. Por quê? Porque ela não mudou a vibração dela. Isso é tão sério que, estando aqui em São Paulo esses dias, eu conversei com pessoas incríveis, Ubers incríveis, arquiteto, engenheiro, poliglotas, falava mais idiomas do que eu, mas por que eles não tiveram o resultado que eles queriam? Porque eles não mudaram a vibração deles, e é a vibração que vai interferir na sua conduta, a forma como você age, as ideias que chegam até você, porque a
A ideia primordial, ela surge da sua vibração que estiver alinhada sobre o dinheiro. Então, se a pessoa tem uma vibração errada sobre o dinheiro, de que dinheiro é sujo, de que rico não presta, de que você vai para o inferno, ninguém pode entrar no reino dos céus se não abrir mão da riqueza, esquece. A forma como você se enxerga é aquilo que você se torna, não tem escapatória. Napoleão Hill já dizia isso. A forma como você se vê é aquilo que você vai atrair para sua vida, é aquilo que vai acontecer com você. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Antes da gente entrar no aspecto dessas questões envolvendo o sistema, condicionamentos mentais, a Matrix que você fala, vamos falar um pouco sobre a ferramenta do Hélio Couto, que eu sei que você também aborda sobre isso. Muitas pessoas duvidam, muitas pessoas perguntam de onde vem a inspiração do Hélio Couto. E muitas pessoas relatam diversos resultados. Então, como foi isso para você, dentro do nível energético que a gente está falando aqui, e num aspecto de não só colher os louros da vitória, mas ter que se ressignificar e também quebrar paredes, ter processos sombrios, luz e sombra, a noite escura da alma, dentro da ferramenta aí, que eu sei que você fala bastante sobre isso também, do Hélio Couto, né? Sim. Eu fui usuário da ressonância harmônica. Vale ressaltar o seguinte, a ressonância harmônica ela é uma ferramenta de iluminação espiritual. Casa, carro e apartamento, conforme o Hélio fala, vem como consequência. Eu não falo em nome da ressonância, eu apenas fui um usuário da ressonância e sou grato imensamente pelo trabalho do Hélio Couto. Eu sempre ressalto isso, ok? Então, quando a gente entende que a gente precisa passar por um processo de limpeza, não há o que fazer. Ela vai atuar isso em você. Por isso que a pessoa, quando começa a fazer, vira aquele caos lá e a pessoa fica toda perdida. E tá tudo bem. É como se você estivesse tomando um banho no chuveiro depois de você ter rolado na lama. Você tem que ensaboar, tem que limpar toda aquela lama. E a gente entra aí no processo da vibração novamente. Quando você limpa, você eleva a sua vibração. Você abre-se para as novas possibilidades. Então, eu acho importante falar sobre isso. E essa questão, por exemplo, da casa, carro e apartamento. É um condicionamento, certo? As Uhum. pessoas estão condicionadas a buscarem a casa, a terem um carro, a se preocuparem com o imposto que vão pagar, ou seja, a mensurar tudo, e isso vem de uma bolha. Uma bolha que muitas vezes é social, é cultural, é o sistema que diz que isso é o mínimo para uma pessoa ser feliz. E aí, como é que esse sistema, essa bolha, essa matrix vem influenciando as pessoas desde a infância? E essas pessoas que são influenciadas desde a infância influenciam as que vêm depois, sem saber nem porquê? Está tomando conta das mentes que estão aqui nesse planeta. Pois é, lavagem cerebral passando para neto, para filho, etc. É importante ressaltar o seguinte: o objetivo da vida não é constituir patrimônio, porque seu caixão não tem gaveta. Porém, você ter uma vida confortável te permite pensar em outras coisas. Porque quando você está com barriga vazia, quando você está preocupado com o boleto que está atrasado, com o aluguel que está atrasado, com a escola do seu filho que está atrasado, você não vai pensar em autoconhecimento. Você não vai conseguir olhar para dentro e conseguir resolver suas coisas. Então, a prosperidade, o dinheiro, ele é importante por esta questão. Então, mesmo que o objetivo da vida não seja bens materiais, como bem é ressaltado, e eu também creio nisso, é importante sim que você tenha sua casa, seu carro, seu apartamento, para que você tenha paz na sua vivência, na sua cabeça, primeiro, para depois você executar aquilo que seu coração quer, executar aquilo que você deseja fazer. Agora, se você está dentro de um ciclo social que só prega isso o tempo inteiro e você se sente condicionado por isso, talvez seja o momento de você começar a repensar a melhor forma de seguir sua vida. Agora, que inevitavelmente isso vai passando de pai para filho, o interesse por trás, isso é inegável. Isso realmente vai condicionando as pessoas e está tudo bem. Por que a gente não olha isso para um lado positivo? Quando a gente quer ganhar dinheiro, a gente tem que estudar, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, tem que melhorar a nossa vibração, porque senão não consegue. Logo você está evoluindo. Por que as pessoas nunca param para pensar que o nosso planeta, por ser um planeta de terceira dimensão, ele é regido pela moeda, pelo capitalismo, pelo dinheiro que é a nossa moeda de troca. Na quarta dimensão não é isso. Na quarta dimensão é o Xi, é o que chamou de Qi, inclusive nos desenhos de antigamente. Então, na próxima dimensão, a energia de troca, que é a moeda, e aqui é o dinheiro, essa energia de troca. Então, quando você tem que crescer, tem que fazer a sua vida acontecer, você vai evoluir de qualquer maneira. O dinheiro fica como
uma consequência. Ah, Matheus, mas eu fico com medo de ganhar dinheiro e ficar materializado. É bem simples de entender. Quando você estiver chegando no final da sua vida, se você tiver dificuldade de dividir seu patrimônio entre sua família, é porque você está materializado. Se você não tiver dificuldade de escrever antecipadamente seu testamento e repartir de bom grado, saiba que você usou muito bem a matéria a seu favor. É você ser senhor do dinheiro ao invés de ser escravo do dinheiro. Porque o dinheiro exige respeito. O dinheiro ele tem que ser respeitado, porque ele é uma energia. Assim como tudo o que existe é uma energia. Einstein já dizia isso, que tudo é energia condensada. E você falou sobre isso, me lembrou que muitas vezes, até voltando um pouquinho no Hélio Couto, tá? As pessoas falam assim, mas ele recebe por transferência. Você fez um vídeo interessante sobre o mentor oculto do Hélio Couto, né? E tem vários além daquele. Tem o Joel Goldsmith, tem o Jung, que tem muitas referências, né? E onde é que você foi achar esse mentor oculto dele aí? Porque quase ninguém sabia dessa informação. Bom, essa lista ela estava num blog antigo, eu até citei isso no vídeo, vale ressaltar isso. Essa lista estava no antigo blog que o Hélio tinha, e eu salvei isso naquela época, mas também eu não estava revelando nada que as pessoas não pudessem saber, porque o Hélio tem 2 livros chamados Tomo 1 e Tomo 2, e lá tem essa lista de todos os mentores que o Hélio canalizou durante o caminho das palestras. O trabalho do Hélio é um trabalho espiritual. O Hélio, ele é um médium paranormal. Ele faz ele traz essas informações da 4ª dimensão quando ele fez o caminho das palestras. Então o Hélio tem a identidade dele, ele tem o extremo desenvolvimento pessoal que ele tem, mas também teve a ajuda dos amigos espirituais colaborando junto com ele para poder trazer esse conhecimento para a 3ª dimensão. E eu acho importante ressaltar o seguinte: o Hélio ele foi um precursor, ele veio capinar o lote, fazer um trilho para outras pessoas depois dele conseguir passar. Porque se tem alguém que foi atacado, se tem alguém que foi perseguido, esse alguém é ele. Hoje eu recebo perseguição, recebo ameaça, mas não tanto quanto ele recebia antes. Por quê? Porque alguém veio antes capinar o lote para que outros pudessem passar. Então eu reconheço plenamente isso. Então o nosso trabalho a partir de então é levar essa mensagem de que só existe uma fonte criadora e todos nós somos filhos do todo. Eu gosto de ressaltar uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando a gente olha para uma outra pessoa, nós temos a tendência a julgar essa pessoa pela roupa que ela está vestindo, inclusive é por isso que eu estou aqui arrumadinho. A gente tem a tendência a julgar outra pessoa pela forma física que ela tem, pela cor que ela tem. Tudo isso são condicionamentos do ego. Mas o que as pessoas não entendem é que a forma como a fonte criadora enxerga as outras pessoas é exatamente como a pessoa é. Ou seja, a fonte criadora, ela enxerga através dos meus olhos, mas ela vê, o que ela vê? Ela só vê ela mesma. A fonte criadora só vê ela mesma nas suas diferentes ramificações. Então, ela vê o Farrell, ela vê o Matheus como parte dela mesma. Ela não vê como ego, Matheus Amorim, CPF, papapá. Ela vê ela mesma que está buscando informações através do ego. Quando se troca informações, a fonte criadora se expande. A ciência já comprovou que o universo está em expansão. Hoje a gente já tem 95,6 bilhões de anos-luz de expansão. E o universo continua se expandindo. Os amigos espirituais falam que o universo está expandindo, as coisas estão desenvolvendo. Então, a fonte criadora, ela também está se expandindo à medida que nós crescemos, que nós evoluímos. E esse crescimento faz com que ela, e através dessas informações, faz com que ela consiga continuar expandindo. Ela administra isso tudo. Então, o que existe, de fato, em última instância, é só o oceano primordial de energia que vem depois do Bóson de Higgs, que é ela mesma, se experienciando através do ego Matheus Amorim. Entendeu? Fala o nome do mentor oculto, senão o pessoal vai me xingar aqui nos comentários. Quem que é esse, o mentor oculto do Hélio Couto lá, do Mentes Informadas lá? Ok. Não, gente, são inúmeros mentores que o Hélio trabalhou, né? Tem essa lista, você pode encontrar no livro Tomo 1, Tomo 2, ok? Não sei se eles voltaram a colocar no blog, tem tudo isso lá, tá? São inúmeros mentores. Tomo 1, Tomo 2. Então pesquisa aí, pessoal, porque eu sei que vocês têm curiosidade em saber, tá? Eu já li a obra inteira do Hélio, um trabalho incrível, converso com ele por e-mail, o trabalho do Hélio é incrível. Ele tem uma dificuldade em aparecer publicamente hoje, né? Mas ele tem muitas pessoas que estiveram perto dele, que também aqui estiveram, falam da simplicidade do trabalho. E aí a gente está falando nisso, eu dei uma abertura para a gente falar sobre esse tipo de assunto, porque normalmente as pessoas passam a vida toda numa ilusão, ou não. O que acontece quando a pessoa começa a perceber que ela está saindo de uma ilusão e está começando a vivenciar algo fora dessa bolha?
Aí a gente entra na questão de que o mapa não é o território, né? Eles sempre passam pra gente um mapazinho que quando você vai na prática não é bem isso. Eu acho que a melhor forma de a gente ilustrar isso é o seguinte: o jornal na TV lá, ele só mostra catástrofe, guerra, roubo, tiro, morte. Quando você chega em São Paulo, determinada região que você vai, você vê que não é isso que está acontecendo. Você vê que tem pessoas educadas, pessoas legais, que as coisas estão fluindo, pessoas trabalhadoras, ganhando seu pão de cada dia. Então, as pessoas muitas vezes apresentam um mapa que não é real. Falavam que empreender era glorioso, que empreender é só mar de rosa, você vai ficar rico. Não era assim. Então, eu quebrei, passei por sofrimento. Então, a gente vê que também o mapa aí não era um território. Às vezes a pessoa vai num relacionamento, a pessoa acha que vai encontrar a princesa, o gentleman que vai mudar a vida dela, mas ela acaba se ferrando. Por quê? Porque a vibração dela estava errada sobre relacionamento, então ela acabou atraindo um homem abusivo que ferrou mais ainda com ela. Então, muitas vezes a gente vê que o mapa não é o território. O que eu recomendo para as pessoas, tudo que eu estou falando, pesquise, eu já comprovei por conta própria. Vai comprovar você também que você vai chegar na mesma conclusão que eu estou chegando. Que, inclusive, isso é uma das coisas que o Hélio fala. Então, eu fui para centro espírita, centro de Umbanda, candomblé, evangélico, cristianismo, foi conhecer, conversar com os espíritos, entender o que acontecia. Fui pegar as principais obras, Bashar, Tom Campbell, Bob Proctor, Erwin Laszlo, todos que abordam demasiadamente esse assunto, o Amit Goswami, que é bem clássico, para poder entender e conseguir juntar tudo isso. E em paralelo com o desdobramento astral, para ver o que tinha congruência e o que não tinha, o que é real do que não é real. E quando a pessoa descobre que ela está despertando, ela começa a ver, parece que não é bem isso que a pessoa falou, né? Ela começa a entrar em xeque com aquilo que está acontecendo. Opa, eu fiz isso aqui, mas parece que o resultado não foi assim. Eu estou errando ou o mapa que está errado? Sou eu que estou errando ou o mapa que está errado? Então vale a pena esse questionamento. E para quem está acompanhando e fala assim, existe uma forma inicial para a pessoa ressignificar essa realidade, começar a criar um mapa novo? Porque muitas vezes a situação aparenta estar insustentável para uma pessoa, mas se ela está procurando, inclusive se você está aqui vendo esse vídeo, deixa teu like, faz seu comentário, compartilha para muitas pessoas e coloque as suas questões aqui também, porque posteriormente a gente pode fazer outros materiais que venham através dessa questão. Então, para quem está tendo esse primeiro contato, o que seria, dentro da sua trajetória, da sua experiência, um primeiro passo interessante Para a pessoa conseguir mudar esse mapa, né? Trazer uma nova trajetória? Bem, é importante a gente ressaltar o seguinte: se você tem um problema muito sério, imagine como eu estaria resolvendo esse problema. Imagine como a pessoa que você admira estaria resolvendo esse problema. Será que para essa pessoa esse problema não tinha solução? Será que para essa pessoa esse problema é realmente grande? Quando você já pensa isso, você já desarma. Opa, parece que eu estou fazendo um copo d'água, uma tempestade. Então, como determinada pessoa resolveria esse problema? Então, a primeira parte é você começar a olhar para outras pessoas que já estão onde você gostaria de estar. Porque, a primeiro modo, quando a gente está passando por um problema, por uma turbulência, parece que não tem saída. Eu estava com o aluguel atrasado na época, com dívida para pagar, super preocupado. Mas aí, por exemplo, como que uma outra pessoa resolveria isso? Então, você começa a acalmar a si mesmo, começa a olhar de fora. Sabe o que você faz? Você está ali no seu ambiente de preocupação. Sai de fora e começa a enxergar a sua vida como um personagem, como se fosse um videogame. Enxerga você como se você estivesse jogando um videogame. Então, a partir desse momento, você começa a traçar ali o que você poderia fazer para sair do estado atual que você está, para chegar onde você gostaria de chegar. Esse é o primeiro ponto. Vai começar a aparecer solução para você, para as pessoas, porque o todo não deixa de entregar ideias, não deixa de entregar solução por nenhum momento. É só você fazer a troca. Se para você tá grande, imagine como uma outra pessoa resolveria isso, que vai ser resolvido. Vai vir a ideia. Todo problema tem uma solução. Ponto. Dá para resolver de qualquer maneira. E na sua visão, existe algum segredo ou então algo que esteja muito bem escondido, que a Matrix, né, como você falou aí, busca a todo custo esconder da humanidade? A Matrix busca esconder que nós somos seres espirituais. Nós somos seres de quarta dimensão usando um corpo material. Porque se ela esconde isso das pessoas, ela impede que as pessoas evoluam em espírito. Não só em carne, mas em espírito. E o que realmente importa é a evolução da consciência. Ah, Mateus, como que eles fazem isso? Condicionando você dentro de dogmas, dentro de religiões apertadas que mais te prejudicam do que te ajudam, pregando para você o tempo inteiro
questões materiais. Eu estudei na faculdade, olha para você ver, eu usei a minha vibração até para passar na faculdade federal lá em Minas Gerais, a faculdade estadual lá em Minas Gerais, porque as coisas já começaram, tudo fluiu para mim, casamento, ensino de faculdade, empresa, prestação de serviço, tudo mudou quando eu mudei a vibração dos meus átomos, eu reprogramei os meus átomos, tudo começou a mudar. Aí eu fui estudar como acontecia o marketing da psicologia inconsciente, tá? Inclusive tem um livro muito bom chamado Engenharia do Consentimento, até citado pela Mabel, excelente esse livro, ele mostra como que é feita a publicidade, como é feito o marketing para poder impactar o inconsciente da pessoa. Todas essas datas comemorativas que a gente tem aí, olha gente, a gente tem um espaço vago para o comércio em junho, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar Dia dos Namorados, ponto. Em maio, vamos colocar Dia das Mães. Isso tudo para gerar comércio, para gerar coisa. Ah, Matheus, então você quer dizer que eu não posso dar um presente à minha mãe, minha amada? Não, por favor. Dê o presente à pessoa que você ama, é uma forma de demonstrar afeto. Porém, a motivação que foi criada isso não foi para poder demonstrar afeto, foi para poder girar o campo mercadológico. Então a mídia imprime isso o tempo inteiro. Então você vê artista tal usando determinado artigo de luxo para te imprimir de que você precisa disso. Veja bem, você ter um artigo de luxo como um prêmio por você ter se disciplinado, feito tarefas, né? Eu tenho relógios em casa porque eu amo relógio. Mas quando você quer isso só para poder aparecer para as pessoas, você mostra que o seu condicionamento não está correto, entendeu? Porque é isso que a mídia prega para as pessoas. Tá ficando boa a conversa, eu gosto dessa conversa porque faz a gente refletir e o público também gosta. Pontos que eu sempre falo, arquétipos. O arquétipo do fã é super danoso para um ser humano. O ser humano quer vivenciar a realidade que não é a dele. Não estou dizendo admirar alguém, isso é bacana. Mas enche o quarto de posters de pessoas que ela não sabe como tem ali o aspecto emocional, que nem você falou. Ah, o bonitão da novela, a bonitinha da novela, usa tal roupa. Todo mundo vai atrás daquela roupa. Essas datas comemorativas, elas acabam com o financeiro de quem tá pobre, né? Porque a pessoa, ela se endivida, ela né? se endivida para ter aprovação dos familiares. Aí ela se ferra, né? Ela precisa, ou esse mês aqui, aí aparece o aniversário de um, intercalando a pessoa, o ano inteiro ela se compromete com datas e às vezes ela não quer fazer aquilo. Ela não quer dar um presente, ela quer colocar o dinheiro na poupança, quer colocar num investimento, quer colocar lá num negócio que vai render, mas ela se condicionou a isso. É um ponto, é utilidade pública, porque volta no sistema da culpa. E volta também no aspecto da manipulação de certas instituições religiosas que dizem que se não fizer isso, o inferno está garantido. Você que vivenciou isso na pele, como é que é isso dentro desse. Qual é a fatia disso dentro dessa bolha que a gente está conversando? Veja bem, quando você tem medo de ir para o inferno, você está vibrando em qual frequência? Uma frequência muito ruim. Frequência de culpa, de medo. E esses condicionamentos vai levar você a atrair mais culpa, a atrair mais medo. Então, eu acredito que toda religião tem um lado positivo. Ajuda a sociedade, faz as pessoas ficar mais em unidade, faz as pessoas se importarem uma com as outras. A gente está ainda no estágio de ter religião no planeta. Mas num futuro não tão distante, as religiões vão começar a deixar de existir simplesmente porque não vai fazer mais sentido na cabeça das pessoas. Mas, por enquanto, elas são necessárias sim. Elas forçam indiretamente, ok? A pessoa a ser alguém melhor, já que a pessoa não quer evoluir por conta própria. Então, se você coloca um mapa na cabeça da pessoa, ela vai seguir esse mapa. É igual a pessoa quando ela cresce dentro de uma religião, você está botando aquele mapa na cabeça dela. A tendência é que ela siga aquele mapa até o fim da vida. Agora, se ela passa por momentos de EQM, por momentos de fracasso como eu passei, ela vai começar a questionar como que as coisas estão acontecendo. Aí talvez seja o convite para ela pular para a próxima caixinha e começar a vivenciar novas coisas na vida dela. E aí essas instituições, algumas pedem para você se desfazer dos seus bens, porque isso está te ligando à matéria, e outras vêm com uma promessa de prosperidade. Como é que funciona essa balança? Venha para cá e você vai prosperar. Então, o dinheiro, você tem que se desprender, tem que deixar para a igreja. É uma dualidade que muitas vezes a gente vê, né? Como é que você encara isso? Essa dualidade é importante ressaltar que tem instituições muito sérias. Não é porque uma instituição arrecada dinheiro que ela é errada. Eu não vejo dessa forma. Tem pessoas que dão o seu dízimo
e elas confiam que o pastor vai utilizar esse dízimo para poder abençoar a igreja, abençoar outras coisas, porque querendo ou não, uma igreja tem um espaço, tem um ar-condicionado, tem tudo para poder receber aquela pessoa, mesmo que Deus não esteja em templos. Uma boa forma de você analisar isso é ver o lado social da igreja. Uma coisa que eu estou cansado de ver são templos gigantescos com vários mendigos ao redor. Será que essa igreja, principalmente a instituição que a gente mais tem no Brasil, né? Será que essa igreja está alinhada com os valores realmente cristãos? Não há nenhum problema você ter um volume enorme de dinheiro. Isso não faz diferença para Deus. Deus não está preocupado com quanto dinheiro você tem. O que é uma Ferrari para Deus? Pelo amor de Deus. Ele cria planetas de ouros, galáxias, a própria natureza. O oxigênio que você está respirando, quem pode reproduzir isso? É algo extremamente difícil que o todo cria, assim, inevitavelmente. Agora, o que basta analisar é o seguinte: essa instituição tem um lado social aplicado? Se tiver, ok. Se não tiver, tende a levantar a orelhinha e começar a se questionar se está no local certo, se não está, se tem que buscar algo novo para a própria vida. Eu acho que é nesse ponto. Eu acho que a religião, ela cumpre um papel importante nesse estágio atual que a gente está na Terra. E as igrejas e instituições e centros espíritas, eu sempre falo, tem que ter dinheiro, tem que ter o fortalecimento, tem que ter iniciativas. Isso que você colocou é um ponto que vale refletir. Às vezes tem o cara lá na porta. Ali praticamente ficou invisível para alguns lugares, para outros a gente vê que tem uma ação bacana. Só que o que a gente vê hoje é assim, a pessoa chega às vezes arruinada numa certa instituição, sem dinheiro. E aí ela é estimulada, quase à força, entendeu? A contribuir, porque é aquilo que vai fazer ela prosperar. Se ela tem 100 e dá 100, como faz para que ela prospere? Entende? Existem um ensinamento do Salomão, da Tzedaká, do judaísmo, que você separa uma porcentagem, mas muitas vezes as pessoas são estimuladas a darem tudo. Se ela deu tudo, ficou negativo. Então eu acho que existe esse ponto para a gente levantar aí. Bom, novamente, a gente tem que saber discernir quem que faz isso com intenção negativa e quem que faz isso com a intenção de simplesmente pagar as contas da igreja. A gente não pode julgar um pastor porque ele quer pagar as contas da igreja dele, né? Ele está ali, querendo ou não, realizando um trabalho social com a mente das pessoas. Bom, isso é interessante de ser falado porque eu estudei processo de vendas. Então, no processo de vendas, a gente tem todo um processo de copy por trás dessa questão. Então, alguns pastores, eles realizam essa copy. Então, tem ali depoimentos, tem chamadas para ação, né? Tem constrangimento, tem todos alguns gatilhos para poder fazer a pessoa doar mais. Então, eu acho que cabe mais ao crivo da pessoa o bom senso. Será que nesse momento eu estou ajudando a minha comunidade, seja uma igreja ou eu estou financiando regalias de um pastor que poderia estar trabalhando assim como eu trabalho? É apenas isso. Acho que a gente só tem que ter o discernimento interno. Acho que a centelha divina dentro de cada um consegue discernir a instituição que ela está para saber se aquilo é bom para ela naquele momento ou se não é. A mim não cabe julgar porque eu não tenho todas as informações sobre isso. Eu não acho justo como uma pessoa que levanta todo dia de manhã para ajudar os outros dentro de uma comunidade, entendeu? Falar que ela está fazendo a pessoa doar tudo ou não. É mais questão de bom senso. Agora, é inegável também que aqueles que comandam o planeta Terra estão dentro das instituições religiosas. Basta você pegar as principais instituições que a gente tem aí no mundo e ver quais são as intenções que tem por trás daquela pessoa que está em cima do altar conversando com os fiéis. É só analisar a intenção. A intenção não engana. A vibração da pessoa não engana. É só você olhar qual que é a intenção dessa pessoa. Tá, vamos supor que a intenção dessa pessoa não é boa. Mas tá, não é boa. Mas ela tá fazendo isso de propósito ou porque ela foi condicionada ou ensinada a fazer isso? Porque a gente vê que uma liderança religiosa, muitas vezes ela passa pro discípulo dela, algo que a pessoa está replicando, mas ela nem entende por que está replicando. Eu costumo procurar enxergar as pessoas, Fael, do seguinte modo: como que o preto velho me enxergou quando eu estava no fracasso acabado lá? Ele me enxergava como alguém bom que tinha potencial. Ponto. É assim que os seres de luz veem a gente. A gente vê os defeitos nas pessoas porque a gente vê o defeito em nós mesmos. Se a gente vê qualidade em nós, a gente vai conseguir ver qualidade nas pessoas. Um ser de luz não enxerga o defeito das pessoas. Ele enxerga só o lado bom das pessoas, porque é isso que ele vê nele mesmo. É isso que ele enxerga na pessoa, o potencial da fonte criadora nela. Então eu procuro enxergar dessa maneira, porque eu não sou perfeito, eu não tenho em mim todas as qualidades necessárias para poder julgar alguém. Então, eu até brinco com a minha esposa às vezes que eu seria um péssimo juiz, porque eu não vou conseguir pesar uma mão numa pessoa se eu não vou conseguir pesar a mão em mim mesmo. É isso, E entendeu? a gente está falando aqui, pessoal, lembrando que a gente não está botando nome em nenhuma instituição, porque também dentro do espiritualismo, tá?
dos ditos espiritualistas. Se você for para a Índia, tem os gurus que também se valem muitas vezes da boa-fé alheia. Na espiritualidade tem muitos, entre aspas, médiums que se valem disso para É um exploração bom assunto para a alheia. gente tratar Tá? também. Então, Eu assim, a preciso gente está falar disso. falando no âmbito geral, não é em relação a um segmento só, porque tem muita gente boa em todos. Mas a gente está falando especificamente em quem sabe o que está fazendo de errado, né? Processos hipnóticos e tudo mais. Mas você falou que era uma boa, porque assim, a gente está num mundo aqui especificamente, espiritualismo, universalismo. Mas nesse nosso universo, tem cada coisa também que é complicada que acontece, entendeu? E às vezes é com o nome da entidade, que não tem nada a ver com isso, entendeu? Que eu acho que é uma coisa super antiética. Então a gente pode até explanar um pouco mais sobre isso, sabe? Então, algo muito interessante de ressaltar é o seguinte: veja bem, qual é a vibração do Cristo planetário, de Jesus? Se a gente pega pela física, a vibração dele é gigantesca. O corpo não suportaria. Foi por isso que o corpo de Jesus ele passou por uma engenharia genética, né, os engenheiros siderais moldaram o corpo de Jesus, colocaram no útero de Maria, que também já era um ser evoluído com engenharia genética, para que Jesus, uma parte da consciência dele, pudesse desdobrar e utilizar o nome de Jesus, assim foi chamado aqui para a gente, ele tem como Sananda, ele tem outros nomes em outros planetas, para poder nos ensinar o que era o amor. Ali começou a verdadeira transição planetária. Então a gente vê hoje médios que estão canalizando Jesus, pelo amor de Deus, gente. Pela física quântica, isso não faz sentido nenhum. Se uma parte da consciência de Jesus chegasse perto de um serzinho de terceira dimensão, os átomos dele iriam se desagrupar instantaneamente. Está lembrado que seus átomos estão vibrando? Pois então, se você aumenta demasiadamente a taxa de vibração dos seus átomos, o núcleo do seu átomo vai retirar e vai acontecer o que se chama de bomba atômica, vai explodir seus átomos. Então o seu corpo, o seu campo morfogenético que o Sheldrick falou, não vai conseguir suportar isso, porque ele já é um ser ascensionado de muita luz. Então, assim, tem que tomar cuidado com essa questão. E analisar mesmo com crivo. Ah, Matheus, mas eu sigo aquela pessoa, eu confio nela, ok. Então, como é que tá a mensagem dela? Tá positivo para você? Tá gerando coisa positiva para você? Beleza, acompanha, porque tá trazendo alguma coisa positiva para você. Mas saiba que, possivelmente, essa pessoa está mistificando. Existe o crime de mistificação espiritual. É por isso que eu escolhi trabalhar com a minha pessoa. Eu tenho um mentor que acompanha o meu trabalho, eu quase não cito ele, porque ele me dá inspiração, me mostra. Eu já tenho mais de 100 aulas no canal, eu tenho inúmeros treinamentos, inúmeros cursos que vão me trazendo inspiração, e eu vou trabalhando, vou pesquisando, vou vendo como que isso se aplica no plano material para poder executar. Porque a gente está chegando na era de nós sermos mestres de si mesmos, sermos professores de si mesmos, sem precisarmos de um intermediador. O Chico Xavier falou isso há muitos anos atrás. Então a gente tinha a mediunidade não consciente, a mediunidade semiconsciente e a mediunidade hoje totalmente consciente. Então às vezes você recebe uma informação, você recebe uma inspiração, ou pode ter certeza, ou tem um espírito negativo que vai te condicionar, ou tem o seu mentor que vai te condicionar, ou a própria centelha divina, né, através dos microtúbulos, vai trazer uma informação para o seu cérebro, para você ter uma ideia, para você fazer alguma coisa, para você encontrar uma solução. E hoje isso é claro, porque a gente fala sobre até os arquétipos, né, dos espíritos. Antigamente era muito inconsciente, tanto que os médiums não lembravam de nada, utilizavam de elementos externos para sustentar na vibração energética. A semiconsciência, hoje a gente parte para uma consciência com sutilização bem grande de certos arquétipos, né? Para chegar no ponto que a comunicação vai ser só aqui, na questão vibracional. Isso é um ponto bem interessante, a gente vê que está tendo um progresso. Se não tivesse progresso, não seria espiritualidade, né, a meu ver, né? Existem muitas que são ortodoxas, mas assim, dentro do espiritualismo a gente vê essa mudança, né? E aí, você colocou uma questão que eu acho que é importante. Quando a entidade, vou pôr entre aspas, se comunica através de um médium e fala mais sobre o médium Uhum. do que da missão, existe Ai, algo a se pensar, não é? com certeza. Então, já ficou a dica, né, pessoal? A entidade não vem para ficar passando pano para o médium, não. Muito pelo contrário, vem para colocar a sua sombra na jogada. Então, sabe, vamos colocar esse filtro aí. Ele levantou essa questão, acho importante a gente frisar isso, sabe? Muito importante. E a questão da prosperidade? Hoje em dia todo mundo fala de prosperidade, todo mundo fala sobre como ficar rico, que tem um segredo maravilhoso,
e tudo mais. Todo mundo está falando sobre isso, mas muitas vezes não é o que se reflete na vida pessoal daquela pessoa que está colocando isso. E para quem está acompanhando, você tem um case aí, você tem o seu trabalho, mas existem muitas pessoas que às vezes embarcam numa furada. Por quê? Porque só tem o aspecto ilusório ali, como você falou. Então, o que você pensa sobre esse universo da venda da prosperidade também, né? Bom, eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, porque eu sei que essa é a fonte de renda de algumas pessoas, e eu não estou aqui para prejudicar ninguém nesse sentido. Eu acredito que a prosperidade, ela não é só financeira, ela também é prosperidade em outras áreas da vida, e tá tudo bem. Se a pessoa encontrou ali um caminho para ajudar as outras, eu já acho que ela já está num progresso, porque ela já está ajudando os outros. Tem gente que só pensa no próprio umbigo. Eu tinha como valor pessoal me provar primeiro, provar o meu conhecimento, para depois começar a falar para as pessoas. Vale ressaltar que o canal Luz Atômica, ele está completando 1 ano esse mês agora que passou, e eu banquei esse projeto por mais de 1 ano, com investimento alto. Você sabe que câmera, tudo, iluminação é algo caro. Então, eu banquei por quê? Porque esse era um desejo do meu coração. Essa era a minha missão pessoal que eu deveria fazer. Então, para eu poder bancar isso, eu precisava de um dinheiro. Foi quando eu quis comprovar, então esse tem negócio de vibração, funciona? Esse tem de lei da atração, funciona? Vamos colocar em prática? Vamos ver se o mapa é o território? Aí eu comecei a colocar isso em prática, ver como é que isso funcionava. Aí deu certo. Só depois que deu certo, com meus 25 anos, eu comecei a luz atômica com 28. Então, depois de 3 anos depois. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque eu tive que pagar o preço de conseguir ter uma vida financeira, uma paz financeira na minha cabeça, de que outro também precise disso. Porque, por exemplo, às vezes eu falo, existe 2 formas aí, né? Existe a paz financeira, que é quando você coloca sua cabecinha no travesseiro, você tem as contas pagas, você consegue ter um dinheiro para sair com sua família no fim de semana. E existe a liberdade financeira, quando você já tem dinheiro para sua próxima geração, porque você acumulou uma determinada quantidade de dinheiro. Muitas vezes, uma pessoa que fala de prosperidade, eu acredito que ela não fala no sentido de, olha, você vai ter liberdade financeira, você vai viajar, vai fazer o que eu faço. Mas às vezes, só de você ensinar uma profissão para a pessoa, você está mudando a vida dela. Dentro do meu ecossistema, a gente tem um programa exatamente que a gente ensina profissões para as pessoas. Porque o que se tem na universidade hoje é complicado. A pessoa sai da universidade, a gente sabe que não tem uso prático daquela questão que ela está aprendendo. Então, eu acredito assim, a pessoa, ela deve analisar quem está falando de prosperidade para ver os resultados dela. Vai no Instagram dela e pergunta aqui, você tem prosperidade mesmo? Me mostra aí a sua empresa, me mostra a sua profissão, me mostra o que você faz. É isso que eu faço. Mostro para pessoas meus produtos, aquilo que eu faço, porque a gente não tem nada a esconder. Então, eu acho meio dificultoso falar dessa questão para essas outras pessoas, porque eu sei que está envolvendo o sustento delas e eu não estou aqui para tirar o sustento de ninguém. Não é porque eu paguei o preço de querer ganhar dinheiro. Veja bem, eu acho que eu paguei muito mais esse preço porque eu queria parar de comer o bendito do miojo à noite. Eu tenho ódio de comer arroz, feijão e tomate, porque era o que tinha para comer à noite, você está entendendo? Eu queria comer uma carninha assada, eu queria comer uma coisinha gostosa, mas não tinha condição, e está tudo bem naquele momento. Então, eu tenho um vídeo, eu nunca publiquei isso, inclusive, que teve uma vez que teve uma chuva tão forte dentro do barraco que eu morava, que inundou assim, ó, e começou a querer pegar meu computador, e eu me vi naquela situação, o computador subindo assim. Eu comprei meu primeiro computador entregando papel na rua, sabe os panfleteiros? Sempre quando vocês verem um panfleteiro na rua, pega o papel dele, oferece um copinho de água, porque é complicado andar naquele sol quente para poder entregar panfleto. Antigamente tinha muito essa profissão. Eu juntei um dinheiro e comprei meu computador naquela época, então aquilo era um bem precioso para mim. Essa cena nunca saiu da minha cabeça de eu levantando esse computador com essa água inundando o meu quarto, e eu só orava para que a fonte criadora pudesse cessar aquela chuva para eu poder pegar o rodo e tirar aquela água do meu quarto. Então, assim, eu acredito que a prosperidade é muito importante você analisar realmente. A pessoa tem bagagem para falar sobre isso? Ela realmente vai me trazer resultados? Se tiver, pode confiar que vai dar certo. Se não tiver, procure ver por uma outra ótica. Talvez ela vai te ensinar algo que vai melhorar a sua mentalidade. Eu acho que isso é muito importante. Comece pela mentalidade, mudando a sua vibração, que o resto vem como consequência. Entendeu? Sim, isso daí, algumas pessoas, eu me identifico com parte do que você falou, que já passei por situações similares às que você falou aí, e as pessoas acabam se identificando também com isso, né, porque muitas vezes essa dificuldade que uma pessoa passa é justamente o trampolim para que ela se abra para se mexer também, né, porque às vezes, assim, eu te digo por mim, nos momentos de maiores dificuldade, onde você não tem escolha nenhuma,
você já está numa situação que você não tem para onde você virar naquele momento, né? Que nem você mencionou. Você só precisa se abrir, você só consegue se abrir para ter alguma ideia nova, né? Porque, já que tá tudo daquele jeito, você só Tudo pode capenga, né? vibrar para que algo novo aconteça. E às vezes, se você tivesse, por exemplo, numa carteira assinada naquele momento, talvez procrastinasse um pouco para sair mais dessa bolha. Isso daí eu vejo, que às vezes a Certeza. dificuldade vem para que você evolua. Então, quem está assistindo, talvez esteja passando por isso. E talvez esse seja um sinal que ela possa se dedicar como você se dedicou, né? E ainda falando em questão vibracional, nosso planeta hoje ele está dentro de uma vibração. Nós estamos num limiar, pelo que muitos espiritualistas e estudiosos falam. Como funciona o ápice do materialismo junto a um momento de questões conscienciais se aflorando e questões humanitárias, espirituais, o que dizem sobre uma nova terra, né, e uma nova vibração, só que tudo ao mesmo tempo. Quando uma pessoa ela tem um alto volume de dinheiro, ela tem também um alto volume de responsabilidade. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Eu acredito o seguinte: depois que eu consegui prosperar, foi que eu consegui investir no projeto social que tinha lá perto da minha antiga casa, porque hoje em dia eu já mudei de cidade. Eu consegui resolver os problemas da minha família, consegui ajudar amigos, entendeu? Então eu acredito que a escassez, a pobreza, ela só interessa a quem está no poder. Só interessa para que eles se mantenham no poder e as pessoas não tenham o que comer, o que vestir, não possa sair com a família num fim de semana. Então, eu acredito que quanto mais dinheiro você tem, mais responsabilidade você tem. Ponto. Qual que é o segredo? Sempre dou uma parte daquilo que você ganha. Não tem nenhum problema você ter uma quantidade de dinheiro, desde que você faça bom uso disso, porque você vai ser cobrado nessa medida. Mateus, você é cobrado por quem? Por sua própria consciência. É sempre a sua própria consciência. Não tem um deusinho do cajado que vai enfiar ele na sua cabeça. Não, é a sua consciência. Você sabe quando você está traindo, você sabe quando você está enganando, você sabe quando você está fazendo determinada coisa. É a sua consciência. A sua consciência é a sua advogada. Eu converso muito sobre isso com a minha esposa. Determinados assuntos que a gente vai falar publicamente, não posso falar disso porque a minha consciência é a minha advogada. Isso aqui vai impactar X pessoas, isso aqui vai mudar a vida de X pessoa, não vou mexer no sustento de tal pessoa. Então, não é só pensar mais no próprio umbigo, é pensar no umbigo de todo mundo que está ao redor, da sua comunidade, porque nós somos filhos da mesma fonte criadora. Então, não há por que você querer filhos do todo. Não há por que você querer ter tudo só para si, porque a gente sabe que em planetas mais evoluídos não é assim. Agora, não há problema nenhum você ter dinheiro. Quantos empresários que têm dinheiro e criam ONGs para ajudar as pessoas? Paga a faculdade. O meu primeiro emprego, como o chefe viu que eu era um bom funcionário, ele pagou para mim um curso de designer. Ali eu aprendi a fazer jornal, diagramar jornal. Eu não tinha condição de pagar. Ele trocou anúncio, isso a gente chama de permuta lá no interior. Trocou anúncio com uma escola profissionalizante de design e ali eu consegui ter minha primeira oportunidade. Se não fosse ele, como é que eu ia fazer? Eu comecei a trabalhar para comprar material escolar. Para mim não tinha condição de comprar o caderno, caneta para mim. Algo que é tão simples. E hoje eu faço ação social nesse sentido, ajudando ali algumas vezes ao ano instituições que precisam de dinheiro para poder cuidar do todo. Tem pessoas que nascem com a predisposição em ajudar através do conhecimento. Veja bem, ajudar também, às vezes, não é só financeiramente. É como o Preto Velho fez comigo através de uma audição, através de um conhecimento que você pode passar para frente e ajudar as pessoas, e também através do dinheiro. E você sabe qual que é a sua melhor habilidade. Você vai ser cobrado por causa dessa habilidade. E as habilidades, muitas vezes, e o acesso a algo que é valioso, é bem relativo, né? Porque eu estava conversando com um especialista em cristais, em pedras, ele começou a falar sobre o diamante, né? Uhum. Cara, o diamante é considerado valioso, né? Só que quem colhe o diamante são as pessoas que têm maior pobreza no mundo. Para essas pessoas, eles não conseguem, mesmo que eles achem o diamante e eles queiram fazer um dinheiro, se vem da mão deles, não pagam muito. Eles sabem que se vier da mão de um trabalhador, de repente, não sei, às vezes o cara teve ali uma ilusão que ele conseguiu esconder uma pedra, ou que ele mesmo achou, eles não pagam o valor, eles pagam um valor mínimo. Aquela pedra precisa sair dali
e passar por alguns intercâmbios para que ela fique valiosa. É um negócio muito doido, não é? Pois é, uma elite que faz uma questão dessa, quais são os valores que essa elite carrega, entendeu? Aí que entra o bom senso, assim, dele divina, para poder analisar isso, né? Qual é a intenção de quem faz isso? É desvalorizar aquela pessoa que teve tanto trabalho para conseguir garimpar aquela pedra, né? Então, infelizmente, algo para deixar bem claro, bem estabelecido. Existe gente que constrói riqueza, sim, em cima do engano, em cima da escravidão de outras pessoas, mas não necessariamente são todas. Pelo que eu conheço, isso não seria nem 10%, na verdade. Muitas pessoas que são empresários na sua própria cidade é apenas um empresário querendo pagar suas continhas, querendo pagar a escola particular do filho, querendo dar uma boa condição para sua família, querendo desenvolver um projeto. Não são esses big empresários que estão lá em cima no topo. E que normalmente, nem de um país, gente, como o Brasil, que é um país de terceiro mundo, não tem-se aqui tantos empresários influentes assim. Agora, lá em cima, na cúpula dos grandes países de primeiro mundo, aí sim, quer saber quem são? Muito simples. Pega as principais. Não sei se eu posso falar isso. Pega ali, tá na Bolsa de Valores, pega os principais fundos que financiam os principais produtos do planeta. Vê quem que está por trás, porque eles vão criando camadas e camadas e camadas. Mas se você pegar, tem até uma imagem na internet que faz isso. Tem ali um conglomerado de 100 empresas e tem um fundo que é dono dessas 100 empresas, mas depois desse fundo tem outro, e depois tem outro, e só depois vem os acionários. Entendeu? São os acionistas da questão. Então tem muita coisa por trás. Eu acho que o nosso papel aqui é começar, é prosperar até onde der, sem perder os nossos princípios, os nossos valores, ter uma vida boa mesmo, porque o todo não tem escassez pra gente, porque o todo não é escassez, e conseguir viver em meio a esse percalço. Quando eu comecei a crescer a empresa, principalmente na internet, eu vi que eu não estava disposto a pagar determinados preços, como mentir, por exemplo. Eu não estava disposto. Então eu falei, opa, então aqui eu cheguei numa barreira. Como que eu vou contornar essa barreira e passar por outra forma? É aí que entra estratégia de venda, é aí que entra uma forma de conduzir melhor seu negócio. Tá entendendo? Sem você perder os seus valores, porque os seus valores é o que você vai levar depois dessa encarnação. O que vai valer mais a pena? Você ter o seu bolso cheio de dinheiro que você não vai levar ou seus valores? Tá? Mas isso também não é desculpa para você ficar ferrado dentro de um barraco chorando. Eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso. Só tinha um rádio para eu poder ouvir, que era o rádio do meu pai. Entendeu? Então, assim, isso deve ser motivação para você querer crescer na vida, porque a sua ambição é diferente. Ganância é uma coisa, ambição é outra. A sua ambição vai te levar a crescer de qualquer maneira. Como que uma pessoa pode soltar um carro, pode soltar uma casa, se ela nem teve condição de ter acesso a isso? Ela vai ter que ser bem mais evoluída para conseguir soltar isso, né? Agora, quando você tem, você vê que o mapa não era o território, que não é isso. Vai durar o quê? 2 dias de serotonina e dopamina na sua cabeça. Comprou, gostou, tá bom isso aqui. Às vezes, quando você tem um bem material, você sente até medo de sair na rua e ser roubado. Relógio, por exemplo. Um pouco de medo. Tá entendendo? Então, tipo assim, determinada coisa que você tem, às vezes é mais para demonstrar para os outros que você tem do que para si mesmo. Porque depois que passa ali aquela taxa de dopamina e serotonina, perde o sentido. Às vezes, a gente vê muito claro isso com criança. Criança ganha um carrinho, brinca ali determinados dias, depois deixa para lá. É a mesma coisa, a gente fica brincando com as coisinhas que o todo disponibiliza para a gente. Carro, casa, viagens. A dopamina mesmo. Foi feito um experimento com pessoas que receberam um aumento salarial, né? O aumento salarial no primeiro mês é formidável para aquela pessoa. A pessoa fica naquele estado. No segundo mês ainda tem uma reverberação. No terceiro mês a pessoa já começa a se queixar. Já começa a entrar num platô, né? Que ela já precisa ir buscar mais. Isso quando a gente está falando de salário. E é um bom exemplo no que você disse. Vira um condicionamento, porque a pessoa se acostuma com aquilo e ela está sempre indo buscar o novo. Uma vez uma entidade falou para mim o seguinte: ela falou que prosperidade, contribuir com a humanidade é quando você tem uma iniciativa que contribui com quem está envolvido e não prejudica ninguém, ou no máximo deixa a pessoa no mesmo ponto. É um bom filtro, não é? Para as pessoas que estão buscando. Filtro. É um excelente filtro. Tudo que nós fazemos, a gente sabe que vai gerar uma reverberação. Então, determinadas coisas que a gente está citando aqui vai entrar positivamente na cabeça de algumas pessoas e vai ajudar essas pessoas. Então, esse ponto que você trouxe é importantíssimo que o Espírito falou. Ou você vai contribuir positivamente, ou você vai pelo menos deixar a pessoa no mesmo modo, mas
Prejudicar a vida da pessoa não é legal, porque isso vai somatizar, vai gerar antimatéria em você. E quando você colocar sua cabecinha no travesseiro, você vai lembrar do que você fez. Não tem isso. A nossa consciência é a nossa própria advogada. Não tem muito o que fazer. É porque eu vejo muito isso, né? Ah, tantas pessoas se beneficiaram, só que teve 5, 6 que quebraram, que foram à ruína. Então, será que realmente essas 100 foram beneficiadas ou elas estão iludidas também? Esse é um ponto excelentíssimo. É uma coisa que eu até abordo dentro de um treinamento meu, é o seguinte. Sempre há a forma como você se enxerga, sempre há a forma como as pessoas te enxergam e sempre há quem realmente você é. Existem essas 3 visões. Então, quando você dissemina um determinado conhecimento, para algumas pessoas eu posso ser chamado de charlatão, enganador, a gente recebe ataque, um monte de coisa. Mas para outras, a gente transforma a vida de milhares de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que quando a pessoa recebe um conhecimento, cabe a ela mastigar esse conhecimento e começar a colocá-lo em prática. Nisso tem inúmeras variáveis. Então, o que eu sempre faço para quem acompanha meu trabalho? É simples. Se você ajuda 1.000 pessoas, ok? E porventura, alguma dessas 1.000, sei lá, 10 não foi tão bem ajudada e pode ter acontecido alguma coisa negativa na vida dessas pessoas, pega essas 10, converse com ela para ver o que você pode melhorar para resolver o problema desses 10. Mas a gente tem que focar nos 90. Olha para você ver a pandemia. A pandemia pegou gente pra caramba. Não pegou só gente ruim, pegou muita gente boa. A fonte criadora trabalha dessa maneira, o caos é dessa maneira. O plano espiritual, ele dá créditos a quem precisa dar crédito. Então, uma pessoa sofreu muito numa vida passada, isso até do hinduísmo, né? Essa pessoa vai colher alguns créditos, porque você está trabalhando com coletivo. Não tem como você, alguma vez ou outra, impactar de maneira negativa um certo grupo de pessoas. Não tem como, entende? Então, assim, o que cabe a nós é trabalhar para corrigir aquelas que foram impactadas negativamente, mas procurar focar nas 90. Porque às vezes aquelas outras 10, elas vão se dar bem com outro tipo de conhecimento, com outro tipo de pessoa, que vai gerar a evolução dela, que vai gerar o crescimento dela. Deu para entender? Então, assim, querendo ou não, a palavra é essa, efeito colateral. Não tem como não ter efeito colateral. O que a gente pode fazer é dar um jeito de amenizar esse efeito colateral, mas, muito provavelmente, não vai ser 100%. E assim é a espiritualidade. Cai um meteoro, tem gente boa, mas pode ter gente ruim ali também, mas precisava ser feito naquele meio. Entendeu? E tem as duas faces da moeda, porque muitas vezes a pessoa pode até acreditar que ela foi prejudicada, mas apenas ela teve uma dose de verdade Foi exposta. momentâneo. Hoje, quando eu conto minha história, é lindo, maravilhoso, mas a hora que eu tava na Pindaíba ferrado lá, era um inferno. Era só questionamento para entender por que estava acontecendo. Sempre quando a gente olha para trás, a gente liga os pontos, mas quando a gente está no meio da trajetória, a gente não consegue ligar os pontos. É algo a se refletir todos os dias. E fala um pouco pra gente, um pouco dessa sua trajetória de trabalho, né? Eu sei que hoje tem algumas iniciativas que você está à frente, né? O teu canal tem o Instagram e tem novas iniciativas, porque as pessoas elas buscam, né? Muitas vezes aderir àquilo que tem como proposta dentro de um trabalho. Então fala um pouco para esse pessoal que está acompanhando. Lembre-se, pessoal, conhece pessoas que se identificam com esse tema, que você quer ver bem? Envia lá para 10, 20, 30 pessoas, porque isso tem um significado, né? A gente está falando sobre energia, sobre aspectos que envolvem a cocriação, então o compartilhamento num curto espaço de tempo faz com que a mensagem chegue a mais pessoas, e isso é super importante. E se você não é inscrito, toca no sininho, porque assim você recebe sempre, não precisa ficar esperando só aparecer. Você está inscrito, a chance é maior, tá bom, pessoal? Então fala para o pessoal sobre essas iniciativas, sobre o teu trabalho. Isso. Hoje eu trabalho à frente do Projeto Luz Atômica, que tem o canal Luz Atômica, a Escola Luz Atômica e Prosperidade Atômica. Nós também fazemos aí a imersão Saindo da Matrix, que são 3 dias de aulas, a gente até costuma estender isso às vezes, de forma gratuita, para poder ajudar as pessoas a encontrar o verdadeiro mapa do território. Então, lá dentro eu falo como a cultura enganou as pessoas, como a escola, como a família, às vezes sem perceber, passou um mapa errado para as pessoas, e isso as mantém no primeiro degrau da pirâmide de Maslow, na escassez. Não deixe que elas tenham dinheiro. Então, a gente tem essas vertentes de trabalho para poder colaborar com a vida das pessoas da maneira que dá, da maneira que se
que a gente consegue impactar. É por isso que eu saí de Minas, eu vim para São Paulo, eu agradeço você por ter me recebido, para a gente poder divulgar essa mensagem para mais pessoas. Então, sabe que quando você compartilha essa live aqui, você está colaborando com o meu trabalho, ajudando os espíritos a levar essa mensagem de expansão de consciência, a fazer as pessoas serem mestres de si mesmas e não serem mais enganadas e nem condicionadas por outras pessoas. São projetos como esses que ajudam aquelas pessoas do interior como eu a divulgar seu trabalho para mais pessoas. Então, eu trabalho procurando expandir a consciência das pessoas. Eu sempre ressalto o seguinte: se uma pessoa, pelo menos, pegar aquilo que eu estou falando, aplicar, mudar de vida e ter resultado, já valeu tudo a pena essas mais de 100 aulas no YouTube, essas mentorias que eu faço e para poder ajudar as pessoas. Porque eu sei que é isso que eu vou levar comigo quando o Matheus deixar esse corpo, quando eu sair daqui. Então, isso para mim é o que realmente importa. E eu vou deixar aqui, pessoal, na descrição os contatos, as possibilidades para que você possa interagir aí com os conteúdos do Matheus, Luz Atômica também, e eu peço que você assista novamente. Mas antes eu quero agradecer a tua presença, quero dizer que foi muito bom o papo, que novas oportunidades possam chegar. E também vou pedir para você dar uma mensagem final para o público que ficou até agora e teve ali um despertar, que uma centelha começou a brilhar ali. O que você tem a dizer para essas pessoas? Continue no caminho que você está seguindo agora. Seja quem você nasceu para ser. O que as pessoas falam sobre você não é verdade. Aquilo que você acha de si mesmo talvez não seja tão verdade assim, mas quem você realmente é, isso é uma verdade. É assim que a fonte criadora te enxerga. Você tem valor, você tem progresso que pode ser percorrido. Se você quer prosperidade, você vai conseguir. Se você quer trabalhar com aquilo que você ama, você vai conseguir, desde que você acredite em você, porque aquilo que você é aquilo que você atrai para sua vida. Assim como você pensa, é assim que você se torna. Então, seja quem você nasceu para ser, porque você, sendo alguém bom, você vai ser julgado, sendo alguém mau, você vai ser julgado. O que você pode fazer é ajude o máximo que der dentro das suas possibilidades, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Essa é a mensagem. Inclusive, se o pessoal chegou até o final, comenta aí embaixo aí, eu nasci para ser quem eu sou, eu aceito a missão divina que eu tenho. Comenta aí pra gente saber que essa pessoa chegou até o final, né?